Oi, 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 crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Aqui é Priscila Bergauser e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer esse brinco em crochê muito fácil e rápido, que vocês podem utilizar qualquer fio que tem aí na casa de vocês. Uma ótima sugestão para essa próxima temporada que já chegou, primavera, verão, mas também para você que trabalha com encomenda ou peça pronta entrega. É uma sugestão de mimo, de brinde que vocês podem dar para o cliente de vocês, que eu tenho certeza que vão adorar. Dúvidas? Deixe nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e me ajude curtindo esse vídeo aqui. Vocês me ajudam demais aqui no canal. A seguir, a lista de materiais e o tutorial. Uma boa aula a todos vocês! Nesse tutorial, eu vou utilizar duas cores simultaneamente do fio neon da Círculo. Pelo visto, aí o neon volta com tudo nessa próxima temporada aí, em acessórios, vestuários. Então, vamos aproveitar a onda também. Mas é claro que vocês podem utilizar qualquer outro fio, como eu vou explicar mais à frente. Para esses fios, eu vou utilizar agulha de 2,5 mm. Preciso também de argolas, um par de ganchos, uma tesoura bem afiada, cola pano para os arremates dos fios e vou utilizar também um alicatinho nessas argolas. Gente, antes do tutorial, vamos falar um pouquinho sobre os fios que vocês podem utilizar. Aqui eu vou utilizar dois cabos nas cores neon, do fio neon, mas vocês podem utilizar qualquer fio que vocês estejam trabalhando aí na casa de vocês. A próxima temporada agora pede o quê? Bastante saia, saída de praia, colete, cropped, biquíni, nos mais variados fios. E vocês podem utilizar as sobras de todos esses trabalhos para confeccionar os brincos de vocês. E, quem sabe, até oferecer como mimo para as clientes de vocês. Olha que bacana. Porque, certeza, né? A gente adora ganhar um mimo, então com certeza você já fideliza uma cliente aí pelo carinho. Mas é claro que se você quiser vender, fique à vontade também. A atenção fica por conta da agulha utilizada, então sempre utilize uma agulha apropriada para aquele fio. No caso de dúvidas, faça uma amostrinha de pontos para você ver qual agulha se encaixa melhor naquele fio que você está trabalhando ou nos cabos que você está trabalhando, né? Aqui no caso eu vou usar 2 cabos, de repente pode usar 3, enfim. Presta bem atenção nisso e faça a amostra de pontos. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma amostrinha, né? Então, a gente também faz amostras. Eu fiz aqui uma amostra e esse aqui é o fio lisa moda. E eu gostei bastante do resultado dele. Eu gostei mesmo, gente, de verdade. Então, assim, vocês podem confeccionar os brincos com qualquer fio. No caso do lisa, eu vou deixar só a dica para vocês do seguinte, na hora que vocês colocarem os tasséis aqui, que vocês vão aprender mais pra frente, vocês vão ter que passar sobre uma fonte de calor. Então, vocês juntam e vão passando numa fonte de calor pro fio assentar, porque ele fica assim abertinho, desse jeitinho aqui, ele fica bem assim, desse jeito. Então, se usar o fio lisa, fica a dica, passa no fogo, esticando certinho. Não é para aproximar muito não, é só o calor. E aí, ele assenta e fica retinho, bem assentado mesmo. Bom, chega de conversa e vamos então para o tutorial. Como eu falei para vocês, eu vou utilizar aqui duas cores. Vocês podem seguir o mesmo passo a passo para um fio, 2 fios. Se você usar mais de 2, eu sugiro que preste atenção na quantidade de pontos para vocês verem o tamanho que ele vai ficar. Um fio só, ele fica menor, com 2 ele fica maior, com 3 vai ficar maior. A mesma quantidade de pontos, então, testem. Ufa! Iniciando, então, pelo anel mágico, linha aqui, ó, pra palma da minha mão, dou uma volta, faço um X, cruzei, agulha nas linhas aqui, ó, de baixo, puxo as linhas de cima, trago pra cá, faço uma corrente pra fechar. Essa corrente não conta como primeiro ponto. Tentem não apertar muito, porque na segunda carreira, às vezes fica muito apertado e aí a gente não consegue colocar a agulha, tá?
Ok, então, deixa eu só ver se eu não enrosquei o fio. Ok. 8 pontos baixos, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vamos fazer o 8º. Contando, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Fecha o anel mágico. Vocês podem deixar esse centro aqui mais abertinho, mais fechadinho, fica a critério de vocês, tá? Na próxima carreira, eu vou aqui no primeiro ponto que eu fiz, vou puxar um ponto baixíssimo e uma corrente. Agora, essa aqui conta como um ponto. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aonde eu subir o ponto baixíssimo aqui, a correntinha, eu faço um ponto baixo, totalizando 2. Então, agora, o que que eu vou fazer? 2 pontos baixos para cada ponto à minha frente. Então, sempre olhando, dando uma puxadinha para ver se não tá pulando nenhum ponto. Então, ó, coloquei a agulha aqui num ponto, faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Então, 2 pontos no mesmo ponto. E aí, a gente segue assim até o final da carreira, totalizando 16 pontos, tá? Ó, no mesmo ponto. Caso fique muito, dependendo do fio que você estiver utilizando, da quantidade de cabos, fique muito grande, vocês podem utilizar não, vocês podem fazer com 6 pontos baixos. Também vai dar certo. Vocês podem fazer essa adaptação aí de acordo com a necessidade de vocês. Bom, contando então, começando dessa correntinha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos. Então, nessa correntinha aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo, já posso cortar o fio, vou até cortar isso aqui, tá? Saindo aqui do forro, corta o fio e faz o arremate dele. Aí, depois que ele tá aqui assim, eu gosto de pegar e passar ele por dentro desse outro ponto aqui. Então, eu venho por aqui, ó. Na verdade, não é esse ponto, é o ponto dele mesmo aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. O ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu venho e puxo esse fio. E pronto, a primeira etapa do seu brinco está feita. Vamos para a segunda etapa agora, que são os tasséis. Bom, gente, para fazer os tasséis, vocês podem utilizar uma régua, vocês podem utilizar um papelão, que vocês tiverem mais fácil aí. Eu vou utilizar a mão mesmo, tá? Tentem não fechar, tentem, do jeito que vocês colocarem aqui, tentem manter. É difícil, mas tentem. E aí, eu vou dando voltas, ó. 1, 2, puxar o fio aqui. 3, 4, 5, 6, 7,
8. Vou dar 8 voltas só, porque eu fiz só um brinco por enquanto. Corto. Aí, cuidado para não se cortar, corta a parte aqui de baixo. E pronto. E aí, para fazer ele aqui, o que que eu penso primeiro? Eu vou tirar o centro da peça, onde está o centro, né? Onde eu fechei a peça. Então, ela está aqui. 2 pontos para cá, porque eu quero colocar 6, tá 6. Então, a minha conta foi essa. 2 pontos para cá, eu começo a colocar. E aí, o que que eu faço? Eu vou intercalando. Como eu tô trabalhando com 2 cores aqui, o que que eu vou fazer? Em um tassel, eu vou colocar 2 rosa e um verde. No outro, 2 verde e um rosa. E assim, eu vou intercalando. Ó, tiro aqui. E aí, lembrando, né? 2 pontos, então, a partir daqui. Então, ó, 1 ponto, né? 1, 2. Então, nesse segundo aqui, eu tava aqui, ó, 1, 2, coloco a agulha no ponto, puxo pra cá, fazendo um Ezinho, laço tudo, passo por dentro desse E. E aí, coloquei o primeiro tassel. E aí, eu repito agora. Como eu falei, eu vou intercalando as cores, ó. Peguei 2 cabos rosas e um verde. Vou no próximo ponto. A mesma coisa. Puxo a linha, trazendo aqui pra cima, formando um Ezinho. Prendo aqui, ó. E aí, a quantidade de tasséis, gente, vocês também podem colocar, fazer essa parte aqui, na quantidade que vocês acharem melhor. Tá? Não quer por 6, quer por 4, fica à vontade. 4 que eu falo não são os cabos, são 4 pontos, vamos dizer assim, tá? E aí, agora eu vou colocar por mais 3 e já volto. Colocado, então, todos os tasséis, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasséisinhos aqui. Arremate, vamos fazer o arremate aqui rapidinho. Ó, eu tenho um fio aqui, então, o que que eu faço? Eu venho com a cola pano. Levanto um pouquinho o fio do ponto, ó, pra eu inserir a cola lá dentro. E aí, eu dou uma mexidinha aqui e aguardo a cola secar. Quando tá calor, ela seca um pouquinho mais rápido, né? Lembrando que a secagem total, para você poder lavar a peça com mais segurança, é de 72 horas. Mas se tiver calor, em 10 minutos já é o suficiente, pelo menos para você poder cortar o fio. Aqui eu vou só esconder por dentro desses pontos aqui. E faço a mesma coisa. Levanto aqui o ponto. Aplico dentro do ponto, que tá saindo bastante. Mas não tem problema. Qualquer coisa é só dar uma limpadinha. Dá uma ajustadinha. E esperou secar, só cortar. Eu já vou cortar porque nessa etapa os fios acabam me incomodando bastante. É claro que, né, corte sempre bem rente, pra você não deixar pontas, igual o meu ficou aqui. Mas tudo bem, bora lá. Então, gente, aí, para você fazer a franja aqui, vocês podem fazer os cortes nela. A outra dica também, tá? Para não correr o risco nossa! Desses tasséis se soltarem, vocês podem utilizar a cola pano ou aquela cola de adesivo instantâneo. A universal eu não recomendo, tá?
E dá, ó, um pinguinho de cola aqui dentro. Vem aqui, ó, repuxa um fio pra cima, dá uma pressionada, tá? E aí, você tem um pouquinho mais de segurança de que ele não vai ficar escapando. Eu gosto muito de usar cola pano, já usei em várias peças minhas. Tem tapete que eu lavo na máquina, jogo lá com cândida e tudo. Priscila não pode, não pode, mas nós faz. A gente faz. E não descolou, tá? Depois, como eu falei, depois de sequinho, a peça não descola. Eu adoro e recomendo a cola pano para finalização das peças. Então, como vocês podem ver, ó, tô colando aqui todos os passéis, é um pinguinho de cola mesmo, não precisa encharcar de cola, não. Essa cola, ela não marca, ela não deixa a peça esbranquiçada nem nada, mas quando ela seca, você sente. Então, por isso que o acabamento tem que ser bom. Pronto, então aqui colado, não preciso mais me preocupar até então. Então, gente, para fazer o recorte aqui da parte de baixo de vocês, né, da franja, vocês podem tanto cortar nesse sentido assim, ou deixar só reto. Mas, primeiramente, eu recomendo o quê? Corta reto. Vamos lá. Corta ele reto. Essa parte é um pouco complicado de fazer com a câmera aqui na frente. E depois que você acertar o comprimento dele, aí você faz esse corte da forma que você quiser. Pode até criar aí alguma coisa diferente. Então, você vem, acerta ele bastante. Essa parte acaba sendo um pouquinho chata e às vezes até mais demorada do que fazer o próprio brinco. Mas tentem. Então, como eu falei, vocês podem fazer um corte aqui e outro aqui. Como a câmera me atrapalha um pouco, eu não vou fazer esse corte, tá? Porque a tesoura também aqui não facilita, tem que vir bem pra ponta da mesa pra conseguir. Mas vocês podem mirar, né, fazer um corte aqui e outro pra cá. E aí, deixando um outro efeito na franja. Ou, de repente, fazer um corte de um lado só, por que não? Né, já cria uma coisa bem diferente. Bom, gente, vamos lá, então, colocando as argolinhas e o gancho. Então, eu tenho aqui, ó, dois tamanhos diferentes, mas vocês podem ficar num tamanho só, tá? Não precisa usar tamanhos diferentes, usa a argola que vocês quiserem. Vocês podem usar duas argolas juntas, uma argola só. Duas argolas dá um movimento um pouquinho maior na peça, né? Uma argolinha assim, ele já fica um pouquinho mais firme. Bom, com um alicate e uma ajuda de uma agulha menor, uma agulha que você geralmente não use, porque ela pode arranhar. É uma agulha, como eu falo, auxiliar, eu venho, abro um pouquinho o gancho aqui, gancho não, a argola. O suficiente pra eu conseguir colocar na linha. Lembra aquele ponto lá que a gente fez no centro? É nele que a gente coloca, ó. Aí, eu venho com essa argola aqui menor, porque essa daqui eu vou colocar o gancho. Esse aqui eu já posso fechar. Olha, já fechei ele. Não sei se vai dar pra ver, mas já fechei. Agora, eu venho com a argola aqui, ó, menor, passo por dentro dele, dessa argola maior. E aqui eu já vou colocar o primeiro gancho. E faço a mesma coisa, venho e fecho. Quanto mais firme, mais fechado vocês estiverem, menor o risco do brinco se soltar lá na frente. Então, haja força nessa hora. E é isso, gente. Olha aí, ó. Prontinho o brinco
de vocês aí, para vocês presentearem, para vocês darem de brinde, venderem bastante. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem dar uma penteadinha. Eu já fiz até, já teve franja, assim, tassel que eu fiz, que até chapinha eu passei para assentar um pouquinho mais. Então, vocês podem utilizar de algumas técnicas aí também. Como eu falei para vocês, por exemplo, voltando aqui, ó, o fio lisa, eu peguei ele, eu fiz as mesmas coisas que eu fiz aqui. Quando esse tassel aqui, ele tava pronto, eu fui lá no fogão, desse jeito aqui, ó, desse jeito. Peguei ele e fiz assim, não em cima do fogão, ali no fogo, porque vocês vão derreter no fio lisa. É só aquele calor, sabe o calor? É só o calor. E aí, vocês conseguem assentar o fio. E é legal também porque, dependendo do calor ali, o próprio fio lisa já faz o arremate, né? E você não precisa nem colar nada, porque o próprio calor já gruda ali. Então, isso é legal também. Bom, gente, é isso. O tutorial de hoje foi esse, bem fácil. Não sei se foi tão rápido quanto eu gostaria, mas é esse. Então, espero que vocês vendam bastante, que vocês presenteiem bastante. Fica a ideia aí, uma sugestão para vocês. Beijo, beijo, beijo. Obrigada para quem me acompanhou até aqui e até a próxima.